HGBS 11, o fundo de shoppings da Rede Investimentos. Vamos ler o relatório de novembro de 2024, o fundo que recentemente aí teve uma queda considerável na cotação, também recebeu aí uma certificação internacional e este será o tema do nosso vídeo de hoje. Está aí o fundo com um patrimônio de 2,5 bilhões, uma cota patrimonial de R$ 223,44, cota mercado a 193,01, tem aí 12 milhões de cotas emitidas, 125 mil cotistas e praticamente uma BL de 240 mil metros quadrados. O fundo iniciou as operações em novembro de 2006, bastante consolidado aí no mercado. Tem uma taxa de administração de 0,6 ao ano sobre o valor de mercado das cotas. Não a taxa de performance, já emitiu aí 9 vezes e também tem aí a certificação, o rating, né, BR AA+, atribuído pela Standard Poor's Global Ratings Brasil, né? Essa classificação recebida recente aí pelo fundo, o que é muito bom. Vamos ler, vamos acompanhar aqui no cenário macro e político, praticamente o dólar chegando aí aos R$ 6, atingindo R$ 6,11. Tem aí a questão macroeconômica doméstica aqui no Brasil, né? Que o mercado previa aí uma divulgação de um pacote robusto de corte de gastos que não veio, foi frustrado aí por medidas como a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000, o que impacta aí também as arrecadações. Por outro lado, como medida de compensação, o governo tentou aí aumentar a tributação para aqueles que percebem mais de R$ 50.000 por mês de renda, e tudo isso combinado aí com um arcabouço fiscal que não consegue prometer aí a limitação dos cortes de gastos e o resultado primário da arrecadação, né? Tudo isso faz com que o mercado se assuste, provocando aí a fuga de capitais, principalmente para o mercado americano e para a renda fixa brasileira. Também aí o reajuste, né, da taxa Selic, chegando aí a 12,25% ao ano, o Tesouro batendo IPCA mais 7%, e é todo este cenário político, fiscal e econômico brasileiro que a gestão basicamente descreve aqui, né? Como já comentamos, o Copom, a data do relatório aqui ainda, a Selic estava a 11,25, já chegou a 12,25, né? A última reunião o Copom reajustou aí para mais um ponto. Em relação aí, pessoal, aos mercados de fundos, notadamente, como já comentando, os imóveis logísticos aí têm sofrido os menores indicadores de vacância nos últimos 10 anos, né? Só que grande parte em valores inferiores ao custo de reposição, o que pode desestimular aí novas construções, né? As lajes corporativas são o segmento que apresenta aí as maiores oportunidades, se considerado aí os imóveis, né? A qualidade dos imóveis detidas pelos fundos imobiliários, né? Nos portfólios dos fundos. Basicamente, este é todo o cenário político e econômico descrito aqui pelo fundo. Em relação aos indicadores, tem aqui Ibovespa caindo em outubro 1,60 e FIX 3,06, né? Já comentamos em outro vídeo. O dólar, uma valorização aí de 6,05. E a taxa DI futura, mais 28 pontos. Em relação ao monitoramento aqui do mercado de shoppings, pessoal, agora voltando aqui para o HGBS 11, tem aí uma previsão de crescimento de vendas de 3,1%, tá? Agora, antes de continuarmos aqui, eu já ia me esquecendo, vamos verificar aqui a cotação a mercado, né, do fundo. Tá aqui o HGBS, hoje que eu gravo para vocês, a cota a mercado está a R$ 181,11, tem aí um P sobre VP de 0,81 e uma variação negativa nos últimos 12 meses aí de 10,24%. O último dividendo divulgado aqui pelo fundo é de R$ 1,60, né? Fazendo um dividend yield aí de 0,83,
o que pode ser aí uma oportunidade para aqueles que querem ingressar no fundo, né? Se considerarmos aí o último ano, esta é a menor cotação dentro desse período, né? Há um tempo que o fundo não chegava aí à casa dos R$ 180, né? A última vez que ele chegou a esse patamar foi lá em 2023, no mês 6 de 2023, praticamente aí 1 ano e 6 meses, né, de alta, de valorização na cota a mercado, né? Então pode ser aí de repente uma oportunidade para aqueles que gostam de ingressar no fundo, né? Lembrando que há um guidance aqui projetado e vamos verificar aqui mais à frente no relatório. Em relação, voltando aqui, em relação ao mercado de shoppings, o crescimento de 3,1 em termos reais, levando em consideração aqui, houve uma retração de 1,6%, como vemos aqui, está aqui a projeção verificada, está aqui a projeção real, a variação das vendas, né, do setor por ano, se comparado aí 2023 e 2024. Em relação aqui à vacância mediana, tá? Temos aqui que o setor, em relação a outubro de 2024 para a região sudeste do Brasil, teve uma variação positiva de 3,8% e se comparado a setembro de 2024, que foi de 5,1%, né? Os principais indicadores aqui do fundo, as vendas por metro quadrado do fundo apresentou aí praticamente R$ 1.212 por metro quadrado de vendas, um crescimento aí de 6,7% frente ao mesmo resultado em outubro de 2023. As vacâncias, o fundo encerrou outubro com 4,9 da BL vaga versus 5,1 em relação a setembro e 6,5 em relação a outubro de 23, praticamente aí o fundo conseguindo reduzir um pouquinho aí dessa vacância, né? O NOI, que é o resultado operacional líquido, o fundo foi de R$ 79,90 o metro quadrado, um crescimento aí de 4,1% frente ao mesmo período verificado lá em 2023. Os destaques aqui, pessoal, ficam praticamente aqui para o Jardim Sul, que representa 18% da carteira do fundo. O fundo que tem 90% de participação neste imóvel tem praticamente uma vacância de 3,1%. Conseguiu aí um resultado de R$ 1.975 de vendas por metro quadrado e um NOI aí de R$ 137,60 por metro quadrado, que é muito bom. Outro destaque também, o Vila Lobos, do qual o fundo tem 5% da carteira e a participação de 15%, praticamente aí uma ABL de 28 mil metros quadrados, aí uma vacância de 3,1 e praticamente R$ 2.462 o metro quadrado, né? O fundo aí se destacando nesse shopping Vila Lobos, o que é muito bom, se considerado que a participação do fundo é de apenas 15%, né? O NOI em relação ao Vila Lobos foi de R$ 200,11 o metro quadrado e um resultado aí positivo de 2,7 se comparado ao outubro de 2023. Um destaque negativo aqui, pessoal, logo veremos, está para o Shopping Goiabeiras, tá? Veremos aí mais adiante qual é a situação do shopping em relação ao fundo, né? Em relação aos indicadores operacionais daqui, o histórico consolidado, o fundo tem praticamente aí umas vendas totais positivas para 2024, se comparado aí a 2023, como comentamos, um resultado por metro quadrado de R$ 1.212. Em relação à vacância da BL do fundo, temos aqui em 2024 que ela foi reduzida, né, a um patamar aí de 4,8% praticamente, né, 4,9%, o que é muito bom, porque em outubro de 2023 esse percentual era de 7%. Né? Em relação à evolução do NOI, está aqui sobre o regime caixa, tem aqui em 2024 praticamente uma movimentação de R$ 78 o metro quadrado, muito bom. Em relação ao resultado geral do fundo, pessoal, o fundo conseguiu um resultado aqui de R$ 1,26 por cota, mas distribuiu R$ 1,60. Tudo isso foi impactado aí pelo resultado das vendas do fundo e que ele acabou aí distribuindo. Das receitas imobiliárias, 17 milhões, fazendo aí um resultado operacional de 16 milhões
e distribuiu aí praticamente 20.367.000, fazendo R$ 1,60 por cota. Ele apenas gerou R$ 1,26, praticamente consumindo aí o valor da reserva, né? Isso porque, pessoal, em relação a 2023, o fundo conseguiu aí um desinvestimento parcial lá no Parque Dom Pedro e também lá no Fashion Novo Hamburgo, no outlet lá de Novo Hamburgo. Então, essas vendas aqui produziram resultados para o fundo que ele consegue então distribuir, né? Mesmo gerando apenas R$ 1,26 por cota, ele distribuiu R$ 1,60, né? Em relação aqui ao Fashion Novo Hamburgo, ele comenta que vendeu aqui três fases, né? Três vendas, fazendo o ideal de 30,6% do imóvel, e aí tem esse lucro não recorrente a receber, tá? Já recebeu lá no segundo trimestre de 23 R$ 1,68, no primeiro semestre de 2024 R$ 2,54, no segundo semestre de 2024 tem aí R$ 2,20 das vendas, né, do Novo Hamburgo, tanto do Dom Pedro, e no primeiro semestre de 2025 aqui tem aí um total de 84 centavos para receber, né? Tá aqui a decomposição dos resultados gerados e distribuídos por cota. O fundo tem um resultado acumulado ainda, pessoal, de 78 centavos, né? Então, ele gerou 1,26, distribuiu 1,60, ainda tem 78 centavos aí para distribuir. A gestão indica aqui, pessoal, uma informação importante, tá? O patamar, o guidance, né, de distribuição de 1,60 até o fim do primeiro semestre de 2025. Então, apesar de todas essas movimentações e de uma produção de receitas um pouco abaixo, se considerado aí tudo que o fundo tem para receber das vendas de ativos, ele ainda consegue indicar um patamar aí de distribuição de R$ 1,60 por cota. Então, para quem gosta, se considerado aí o preço do fundo a mercado, veja se adequa aí à sua matriz de risco e retorno, né? Tá aí o projeto de R$ 1,60 por cota. Está aqui a questão de rentabilidade do fundo, o ganho de capital líquido aí, contemplando a variação do valor da cota no período, descontados 20% de imposto sobre o ganho de capital, né? Se considerada aí a aquisição da cota R$ 197,75, ele produziu aí um resultado total bruto negativo de 1,6, frente ao IFIX também, que é negativo de 2,1, né? Praticamente todo o mercado sofrendo, né, pessoal? Mas, se consideramos aqui todo o acumulado nos últimos 12 meses, esse resultado é um pouco maior, tá? Porque a cota chegou aí a R$ 223,21, tendo aí um retorno total bruto de menos 4,2, frente ao IFIX de menos 1,2, né? O que é de se considerar aí. Em relação à rentabilidade acumulada desde o início das operações, o fundo aqui tem praticamente 729% de rentabilidade. Está aqui ele conseguindo se descolar um pouco aí do CDI, o que é muito bom, né? Praticamente aí os 729%, frente ao CDI de 433%, o que é muito bom, desde 2010 praticamente aí fazendo 267% de rentabilidade, né? Esse 729 aqui é desde o início das operações lá em 2006, tá? Agora, 267% se refere aqui ao início do IFIX, que foi em 2010. Em relação à liquidez diária, praticamente aí 59 milhões de volume negociado ao mês, um volume diário de 3,1 milhões. Tem aqui, pessoal, a cota a fechamento a 193,01, como já comentamos aqui, a cota ela está um pouco descontada, né, chegando a R$ 181. Nos últimos pregões aí, vamos verificar, a cota chegou lá a R$ 180, quer dizer, um valor bem baixo, né, R$ 178,33, né, no dia 12 de dezembro de 2024, abrindo aí uma oportunidade para aqueles que
gostam do fundo. Em relação à carteira de investimentos, praticamente o fundo tem aí 19 shopping centers, né, na carteira, distribuídos aí em 14 cidades e 6 estados, sendo que 14 são detidos de forma direta, 12 detidos através de cota de outros fundos e um detido de forma direta e parte em cotas, tá? Sendo que compõe aí 94,1% da carteira de ativos do fundo. Destes imóveis, o fundo tem uma participação majoritária aqui em 7 shoppings que totalizam 58% do valor investido em ativos estratégicos. Como comentamos, os destaques ficam para o Shopping Jardim Sul e para o Shopping Vila Lobos. O destaque negativo aqui fica para o Goiabeiras. O último vídeo que eu vi sobre o Goiabeiras, parece que o shopping estava um pouco, né, largado, precisando de maiores cuidados em relação à gestão, diversas lojas aí vazias, né, se considerando que está na capital, lá em Cuiabá, seria interessante a gestão dar uma atenção melhor para este imóvel, né? Em relação à diversificação por operadores, ele tem praticamente 50% pela Alus, tem aí também a AD Shopping, tem a Plena, tem aí diversas administradoras, né? Tem um pouco também, 1% de Iguatemi, e praticamente todos os shoppings, né? 87% de todo o portfólio distribuído aqui no estado de São Paulo, né? Como comentamos, está aqui as distribuições majoritária e minoritária e indiretas. Em relação à alavancagem, o fundo tem aí praticamente 7,4% de alavancagem, 210 milhões praticamente aí de um saldo devedor de 2 CRIs, está aqui a projeção, né, de fluxo de amortização e os vencimentos dos CRIs, né, que ele precisa amortizar. Os destaques positivos, como comentamos, Shopping Jardim Sul, praticamente aí na Grande São Paulo, na Giovanni Gronk, Zona Sul de São Paulo, conseguindo aí um resultado considerável aí de 3 milhões e meio de receitas totais, com fluxo de caixa aí de 3 milhões e 900, né? Um NOI aí contando com o estacionamento de 3 milhões e 900 também. O destaque, outro destaque positivo é lá no Vila Lobos, vamos puxar aqui. São muitos shoppings, viu, pessoal? Praticamente não dá para discorrermos em detalhes sobre todos eles, mas aparentemente aqui são excelentes shoppings. E se você deseja maiores detalhes, pode baixar o relatório e ler e verificar e ver como eles se adequam aí na sua matriz de investimentos, né? Temos aqui alguns shoppings no interior de São Paulo, como o Boulevard Shopping Bauru. Temos aqui também lá em Santa Bárbara do Oeste, o Tivoli. Temos em Franca também, vamos ver mais adiante como está, né? Em relação ao Goiabeiras, vamos verificar aqui. Isso, ó, o shopping positivo. Isso, ó, o destaque positivo. O Vila Lobos praticamente fazendo aí 5 milhões e 600 de receita, um NOI de 4 milhões e 700 é o destaque positivo também. O destaque negativo, vamos encontrá-lo aqui, o shopping Goiabeiras, lá de Cuiabá, tá? É um shopping que o último vídeo que eu verifiquei aqui, ele estava um pouco deixando a desejar, né? Com diversas lojas aí desocupadas, né? O que é interessante. Mas o fundo aparentemente tenta aí renovar o imóvel com um novo operador lá para os cinemas, né? Realizando aí obras de revitalização, a inauguração aí desse novo cinema prevista aí para o início de 2025. Teve a saída aí da Aleatória e da Lugano Gramado e a entrada da Via Mia, né? Mas basicamente aí é um shopping, pessoal, que por estar na capital produziu muito pouco, tá? O fundo praticamente aí conseguiu em outubro de 2024 o total de R$ 297.888 de receitas totais, o que é muito baixo, pessoal, se considerado aí, por exemplo, ao Franca Shopping, que está aqui no interior do estado de São Paulo, e conseguiu fazer aí um resultado total de R$ 1.545.992, né? Vejam, um shopping no interior do estado de São Paulo conseguindo um resultado bem superior a um shopping localizado aí na capital do centro-oeste brasileiro, né? Praticamente aí Cuiabá sendo uma das principais cidades aí dessa região geográfica brasileira, e o shopping não consegue aí praticamente um resultado extraordinário, né? Sendo batido aí, por exemplo, por
shoppings do interior do estado de São Paulo, do qual o fundo sequer é majoritário, né? Então, o shopping lá de Cuiabá merece um pouco mais de atenção, né? Mas é basicamente isso, pessoal. Vamos seguir aí acompanhando o fundo. Ele que recebeu aí a certificação Double A da Standard & Poor's Brasil, o que é muito bom. Aqui o portfólio do fundo, né, os shoppings aqui são bem cuidados, são shoppings, né, excelentes, ativos, né, não há o que reclamar enquanto a isso, mas apenas o detalhe da gestão em relação a alguns imóveis que, como o Goiabeira Shopping lá de Cuiabá, que merece mais atenção, perfeito? Fechou? Bom, de tudo que o fundo produziu é basicamente isso. A cotação dele a mercado também reflete um pouco do que a gestão tem feito aqui em relação ao shopping. Se você gostou do HGBS 11, considere ler o relatório antes de investir. Se você não tem conhecimento suficiente, procura a ajuda de um profissional indicado, tá? Porque isso é muito bom. Tá bom? Perfeito? Lembrando que esse vídeo aqui não é uma recomendação de compra ou de venda de nenhum dos ativos aqui mencionados. Se você já é nosso inscrito, muito obrigado. Se você gostou do vídeo, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, deixe o seu joinha, compartilhe o nosso vídeo, porque isso nos incentiva a continuar produzindo conteúdos para a nossa comunidade de investimentos aqui do YouTube. Perfeito? Fechou? Voltamos então com mais informações no próximo vídeo. Fraterno abraço a todos. Tchau, tchau.